querido Deus, nosso Pai celestial. Ó Deus, com muita reverência, temor e tremor diante de Deus. Pai, nós queremos neste momento, Deus, Pai, que os nossos ouvidos espirituais estejam tão abertos, Deus, para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a nós como igreja nessa noite. Que não venhamos, ó Deus, estar neste lugar para ouvir aquilo que nós queremos. Mas Deus, que Teu Espírito Santo nessa noite reina como uma lavação. Fale conosco através do Teu Espírito. Que a Tua igreja ouça a voz do Senhor nessa noite. E que Tu venhas, ó Deus, ao nosso encontro, Pai, fazer aquilo que precisa fazer na nossa alma, no nosso espírito, em nossa vida, em nosso caráter. Trabalha, Deus, nesta noite, no mundo espiritual e no mundo físico. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir tão somente o Senhor neste lugar. Deus, que Teu Filho nessa noite já está na Tua presença e seja um canal, Deus, em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Amém. Desde já, você pode pegar a sua Bíblia e abrir no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Glória a Deus. Eu confesso, como falei para alguns aqui na igreja, que eu tinha já uma mensagem pronta para hoje. Mas Deus me mostrava o seguinte: você não está vendo o que está acontecendo no mundo? Nas escolas, nas sinagogas, nas igrejas, na rua, tanta violência, tanta coisa. Fala para a minha igreja que os dias estão chegando. Mostra para a minha igreja que dias difíceis está escrito na Bíblia e que chegaria. Fala para o teu irmão, esses dias terríveis. Esse dia terrível Já chegou. já chegou. Já chegou. Tá? Não? Nossa. Glória a Deus. Você não está saindo dele, chegou. Glória a Deus. Você abriu a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Vamos ver. O técnico. Eita. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Qualquer coisa. Glória a Deus. Paulo dá uma descrição profética. Paulo é profeta. E aqui nessa carta, ele vai dizer como será o comportamento da humanidade nos últimos dias. Ele apresenta uma lista detalhada das características malignas que habitarão o coração da humanidade dos últimos tempos. Ele alerta para o comportamento dos impostores da fé e se alegra pelo fato de Timóteo o seguir tão fielmente e tão de perto o seu exemplo. Por fim, Paulo mostra como devemos nos apegar às Escrituras Sagradas. Pega a tua Bíblia, meu irmão. Isso aqui será e é a tua única chave, tua única esperança. Aqui você vai encontrar o único caminho para você se livrar desses últimos dias, desses dias tenebrosos, e você entender o
A Bíblia Sagrada, ela é o suficiente para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e o nosso amadurecimento cristão. Glória a Deus. Por isso eu vou sempre dizer: venha para a escola bíblica dominical para você se fortalecer. Porque, fala para o teu irmão, dias difíceis virão. Tá bom? Mas vai vir dias difíceis. Para muitos, já chegou. Para muitos, já está acontecendo. Quantas famílias têm dentro de casa um filho envolvido com drogas, um filho rebelde? Tem pessoas envolvidas com tantas coisas que não era para estar envolvidos. Jovens invadindo escolas, achando que tem o direito de pegar uma arma e sair atirando e matando todo mundo. Vocês estão vendo o que está acontecendo? A natureza toda revoltada, ela invadiu a África, invadiu Moçambique, já vai com quase 1000 mortos, ventos violentos de 190 km por hora. Mas hoje eu não vim falar da natureza, hoje eu vim falar do ser humano. E a palavra de Deus, ela é suficiente para nos evoluir e chegarmos junto a Deus, porque ela é a própria voz de Deus falando aos nossos corações. Amém? Amém. Ministrada pelo seu Espírito Santo. Glória a Jesus. Todos acharam a carta de 2 Timóteo, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Amém. Do versículo 1 ao versículo 5, Paulo descreve a maldade da humanidade nos últimos dias. Quando ele diz assim, no versículo 1, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Diga comigo, tempos trabalhosos. Em outras traduções diz tempos terríveis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, diga comigo, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Diga comigo, aparência de piedade. Sabe isso? Aparência de bom, aparência de crente, aparência de santo, mas negando a eficácia dela. Olha o que Paulo diz: destes afaste-se.
E na hora da colheita ele é soberbo. Ele é assim, ó. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero. É besta, metido a besta, é orgulhoso. O joio é assim, ó. Aí Jesus na parábola diz: é fácil. Você passa a mão sem nem olhar. Porque o soberbo é visto que ele abate. Vai ser fácil. O semeador, ele passa a mão assim, ó. Se isso aqui é soberbo, arranca. E a parábola diz que a árvore só serve para quê? Para ser lançada no fogo. A carta de 2 Timóteo de 1 a 5 fala disso. Paulo descreve a maldade da humanidade nos últimos dias. Do 6 ao 9, ele fala sobre o comportamento dos impostores da verdade. Vamos ler? Do 6 em diante diz: porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Eles estão introduzidos aonde? Nos lares, nas casas, nas igrejas, nas escolas, no trabalho, está envolvido em todo canto, nas casas, e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres existiam a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos e de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Paulo descreve do 10 ao 13 Timóteo como seguidor do exemplo do próprio Paulo. Versículo 10 ele diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas, me livrou. E o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles pensam que me enganam, né? Eles enganam as pessoas e não percebem que estão sendo enganados por Satanás. Veja como é que são as coisas. Acham que estão fazendo a coisa mais certa do mundo. Diga para seu irmão, o diabo ele é enganador. E esses homens maus que enganam as pessoas pensam que estão enganando, mas estão sendo enganados, profanando a fé dentro das próprias igrejas. E Paulo descreve, do versículo 14 ao 17, a autoridade e inspiração da palavra de Deus. Do 14 em diante diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes
inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que deste, e desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer sábio para a salvação, para a fé que há em Cristo Jesus. Amém? Toda a Escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que maravilha! Pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! A palavra de Deus, ela sozinha é a mensagem. Porque a palavra ela é inspirada. Versículo 1 começa dizendo assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Timóteo precisava saber que nos últimos dias, mesmo sendo tempos de evangelismo, esses tempos de restauração, ele precisava saber que viriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, não tanto por causa da perseguição de fora, não é tanto pela perseguição dos que estão lá fora da igreja, mas por causa das corrupções internas. Pensa que problema você só tem na tua igreja de hoje? É desde lá atrás. O diabo é contra a igreja desde os tempos de Moisés, desde o tempo de Abraão, desde o tempo de Jesus. Tudo que se levanta de Deus, o diabo levanta junto. Tempos difíceis não é por causa do que está lá fora, é por causa do que está dentro. Tempos difíceis em que seria complicado para uma pessoa se manter com uma boa conduta e uma boa consciência. Paulo diz: tempos trabalhosos virão, porque esses que têm aparência de piedade serão corruptos e perversos, e farão um grande mal à igreja. Olha só o que Paulo está dizendo. Isso é sério. 2 traidores dentro da guarnição podem fazer mais estrago do que 2.000 sitiadores do lado de fora. Fala para o meu irmão, isso é sério. Isso é sério. É muito sério. Muito sério. Jesus não foi traído por ninguém de fora, foi traído por alguém de dentro. Meu Deus. Alguém que andou com ele, alguém que o viu dele, que aprendeu com ele, alguém que estava do seu lado. Ele foi negado, ele estava do seu lado, ele foi abandonado por todos que estavam do seu lado. Tempos trabalhosos virão, porque as pessoas serão más. Quando há corrupção geral e conduta e de temperamento das pessoas, isso torna os tempos perigosos para se viver. Por quê? Porque é difícil manter a nossa integridade. Lembra-se de Ló? Deus teve que arrancar Ló e a família lá da cidade onde ele morava. Ló estava tranquilo, sossegado, era homem de Deus, um homem de Deus, uma família de Deus, estava ali numa cidade pervertida. Deus não mudou o coração daquele povo. Deus não resolveu nada lá abaixo. Deus simplesmente disse, pegou os
Jesus Cristo vai arrancar a sua igreja aqui na terra. A pergunta que eu faço para você: você sobe junto ou fica? É inevitável que a igreja suba, e é inevitável que a igreja que não está preparada fique. Do mesmo jeito que Deus arrancou Ló da cidade e mandou fogo, Deus vai arrancar a sua igreja para mandar a tudo aquilo que o mundo precisa e vai ter que passar na grande doação. Fala para teu irmão: irmão, ainda estamos aqui. Eita, glória a Deus! Ainda tem tempo para você. Ainda tem tempo para mim. A vida nos tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos é uma evidência da Bíblia. E Paulo diz quais são as marcas e os sinais desses tempos. Vamos começar a pregar agora? Glória a Deus. Fala para teu irmão: foi só em todos os anos. Glória a Deus. Primeiro, o amor próprio. Quem não ama a si mesmo? Eu amo a si mesmo, a mim mesmo. E Paulo diz isso: amar a Deus sobre todas as coisas. E eu posso, como assim? Eu tenho que amar a mim mesmo, senão eu não posso amar o meu próprio. Mas aqui Paulo está falando de um amor diferente. Aqui é um amor que tem na mente um amor próprio irregular e pecaminoso. As pessoas amam mais o seu eu carnal do que o seu eu espiritual. Elas têm prazer em gratificar o seu próprio desejo em lugar de agradar e cumprir a própria vontade de Deus. Eles estão preocupados em agradar-se a si mesmo. Quando o amor cristão cuida de amar e cuidar do seu próximo. Esse é o amor cristão. Mas eles só procuram as coisas para si mesmos e preferem a sua própria gratificação do que a edificação da igreja. 2. A avareza. O amor próprio traz consigo uma sucessão de pecados e prejuízos quando as pessoas são amantes de si mesmas. Está escrito aí. As pessoas serão obstinadas, cruéis e amantes de si mesmas. Eles só pensam em si. É a lei de Jefferson. Importa que eu tenha vantagem, nem que o outro quebre a cara, mas eu tenho que sair de bom. Já ouviu falar nisso? Amantes de si mesmo. Nenhum bem pode esperar de uma pessoa como essa. Espera-se o bem daqueles que amam a Deus de todo o coração, mas aqueles que amam a si mesmo, dessa forma, amantes de si mesmo, não espere nada de bom dele. Quando a avareza prevalece, a pessoa busca obter mais e manter aquilo que tem. Isso torna as pessoas perigosas. 3. Orgulho e vanglória. Os tempos são trabalhosos quando as pessoas são orgulhosas de si mesmas, presunçosas e blasfemas diante de outras e diante de Deus, quando eles simplesmente não temem a Deus. É mais ou menos isso que nós estamos vendo no mundo de hoje, sim ou não?
Sodoma e Gomorra, mas eu ainda tenho a sensação que o mundo de hoje está muito pior. Porque o Deus do Velho Testamento, vocês que estudam a Bíblia e conhecem o Velho Testamento, era olho por olho e dente por dente. Eu acho que muita coisa que a gente vê nos dias de hoje, Deus já tinha fulminado o sujeito já na primeira tentativa, sim ou não? Os analistas desafiam só porque mentiram. Uma oferta foi fulminada ali os dois, não foi? E não já era no tempo da graça? Era ou não era? Não foi depois de Jesus? Não é? Por que Deus não faz isso hoje? Meu amigo, Deus vai dando corda. Quando Deus mandar juízo, vocês vão ver como é que vai ser o negócio. Eu demoro a acreditar, mas eu tenho certeza que muitos desses que se levantam blasfemando de Deus não ficam muito tempo em pé. Não respeitam os outros. Tempos são difíceis quando os filhos são desobedientes aos pais e não cumprem com suas ordens e as suas obrigações, e nem tanto com o dever que tem para com os pais e a gratidão que tem que ter para com os pais. Acho que tudo é obrigação. Na época passada, a educação era muito diferente. Hoje em dia, os filhos acham que o pai tem obrigação de fazer tudo o que ele quer, e não que o pai deve fazer com os filhos que são desobedientes. E aí torna-se uma geração sem controle, sem freio, sem direção, obstinada, amante de si mesmo. E essa é a geração que nós vemos nos dias de hoje. Hoje, que tipo de maldade não cometerão aqueles que são abusivos contra os seus próprios pais e se rebelam contra eles? 4. Ingratidão e profanação tornam os tempos trabalhosos, e essas duas costumam andar juntos. Por qual motivo se tornam profanas e sem temor a Deus, sendo ingratas em relação às misericórdias de Deus? Corrupção com desejos carnais, que é um grande mal e um grande exemplo de ingratidão para esse Deus que provê tudo nas nossas vidas para o nosso sustento. 5. Sem afeto natural. No versículo 3 dessa carta de Timóteo, ele vai dizer assim: sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Diga comigo: misericórdia. Misericórdia. Essa é os sinais e as características das pessoas desses últimos tempos. Nós estamos vivendo inseridos no meio de uma humanidade como essa que está escrita aqui, que Paulo escreve. E os tempos são trabalhosos quando as pessoas não buscam andar de acordo com a natureza e com a honestidade, quando estão sem afeto natural. E aí a Bíblia diz que eles são irreconciliáveis. Não há concílio entre uma pessoa dessa. O entendimento é o dele. Ele não ouve mais ninguém. Ele não ouve pai, não ouve mãe, não ouve Deus, não ouve pastor, não ouve amigo, não ouve professor. Professor agora virou saco de pancada. Essa é a geração que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E os direitos humanos não deixam o pai dar uma palmada mais no filho. Não deixa mais um professor dar uma ordem dentro de uma sala de
isso que se cria uma geração completamente pervertida, porque não tem direção, não tem educação, não tem princípios, não aprendeu a respeitar ninguém. Onde há natureza humana, deve haver humanidade para com aqueles da mesma natureza, mas especialmente entre os familiares. Os tempos são trabalhosos quando os filhos são desobedientes aos pais. Só um, hein? Os tempos são difíceis quando os filhos são desobedientes aos pais. Se eu perguntar aqui, todo mundo é filho ou não é? Nem todo mundo aqui é pai, mas todos nós somos filhos. E se você não foi obediente a seu pai, está passando por prova, porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra e vá tudo bem. Se vai tudo mal, é porque você não foi honroso com seus pais, foi desobediente com seus pais. E Deus está pregando para muitos jovens aqui hoje: se está dando errado, aprenda a obedecer pai e mãe, para que Deus possa abençoar você todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Quando os pais não demonstram afeto natural pelo filho, esse é outro grande problema. Os pais esquecem de ser afetivos com seus próprios filhos, de ser carinhoso, de ser atencioso, de ser afetivo, de dar uma palavra de consolo, uma palavra de direção. É só pancada, é só grito. Filhos precisam ser amados pelos pais. E quando isso não acontece, o afeto natural, diga comigo, desaparece. E o afeto natural dos pais aos filhos é o que muito contribui para a conservação da humanidade na terra. Olha como Deus é bacana. Ele chega para a mulher e diz: obedecei aos vossos maridos. As mulheres ficam caladas, né? O que é que a Bíblia diz? Obedeçam aos vossos maridos. Para os maridos, Deus diz o quê? Amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Você é capaz de dar a vida pela sua esposa? Deus manda você amar assim. Maurício? Esse é o amor que Deus manda você amar a sua esposa, velho. Você é o provedor, você é o cabeça, você é o cuidador, você é o protetor. Olha em tudo, mesmo na sua mulher, nos seus filhos. É assim ou não é? É assim que tem que ser. Aí Deus chega para os filhos e diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias da terra e tudo vá muito bem. Chega para os pais, o que é que ele diz para os pais? Não provoqueis a ira aos seus filhos. Ele só é filho, não é escravo, não é um bicho. Nem os bichos ele tem que tratar mal. Por isso que quando falta o afeto natural, falta humanidade. Amém? Sim, endiabrados, não se portando com o bom nome dos outros e com as obrigações religiosas, achando que tem boa liberdade de pensar e falar o que bem desejar. Se você quiser abrir a sua Bíblia no livro
Eu não sei se na sua Bíblia está igual a minha, mas Salmo 12 no título diz: a falsidade do homem e a veracidade de Deus. É isso que está na Bíblia? No título, em cima. Salmo 12, versículo 4 diz: pois dizem, com a minha língua prevaleceremos. É isso? Os berços são nossos. Os berços é isso aqui, ó. A boca. Os lábios. Na minha diz Deus, berços. A sua é lábios. Os berços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? É isso que está escrito aí. Meu amigo, é muita arrogância. Quando Paulo está escrevendo aquela carta, lá para Timóteo, ele sabe o que está escrevendo. O homem sem Deus é isso aqui. Muitos homens sem Deus são assim, arrogantes, presunçosos, é um joio, não se culpa para nada. Ele ainda diz assim: quem é o Senhor sobre nós? Quando as pessoas não têm controle de si mesmas e sobre seus próprios apetites, porque são descontroladas em relação às suas próprias paixões, é porque elas são cruéis. É o que Paulo escreveu aí. São como uma cidade que está destruída porque não tem paredes, e qualquer coisa ela no instante se incendeia durante uma pequena provocação, ela pega fogo e destrói tudo. Quando aquilo que é bom e deveria ser honrado é geralmente desprezado e visto com desdém, ou seja, com desprezo. Por quê? Porque o orgulho dos perseguidores, quando olham com desprezo para as pessoas justas, e Paulo está alertando sobre essas pessoas. Quando as pessoas são geralmente traiçoeiras, obstinadas e arrogantes, está aí no versículo 4. Jesus prediz lá em Mateus 10, 21. Quer ver só o que é que diz Mateus 10, 21? Eu vou ler, porque isso aqui é muito sério. Jesus prediz lá em Mateus 10, versículo 21, dizendo assim: e o irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. São dias terríveis como são. É esse o pior tipo de traidor. Pessoas petulantes e inchadas de orgulho. E quando esse temperamento prevalece, diga comigo, os tempos são trabalhosos. Pessoas que têm o seu próprio inimigo, o seu próprio filho. E a Bíblia diz que o irmão vai entregar o outro, e o pai vai entregar o filho à morte, e os filhos vão entregar o pai à morte. Vocês acham isso difícil? Isso já acontece lá na vida. 7 e último, amigo dos prazeres. Quando as pessoas são mais amigos dos próprios eleitos do que amigos de Deus. Quando existem mais materialistas do que cristãos no mundo, aí os tempos são difíceis e realmente muito maus. E Deus deve ser amado acima de tudo. Pessoas que têm aparência de piedade, que nós lemos no versículo 5, são chamadas de cristãos, batizadas na fé cristã, fazendo da sua religião
nas suas vidas. E eles simulam aparência de piedade para tirar o seu próprio opróbrio, a sua vergonha, a sua desonra, mas não se submetem à eficácia dela para tirar o seu próprio pecado. E você vê pessoas que simulam aparência de piedade, comandando seitas e religiões e se passando por pessoas muito boas, mas só querem arrancar as coisas das pessoas, com falsos milagres, falsas promessas, um evangelho todo deturpado, um evangelho todo distorcido. E as igrejas deles estão cheias, inchadas, e eles fazem um espetáculo com demônios vagabundos e mentirosos, e as casas estão aí cheias. E a gente vem para as igrejas que pregam a genuína palavra de Deus e elas estão vazias. Metade dos seus bancos vazios. Se você olhar do lado, para frente, para trás, você vai ver isso. Pode olhar. Olha. Precisa ir para outra igreja. Olha para a sua igreja. Nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo esses dias. Diga comigo, dias difíceis. Dias trabalhosos. Difíceis de entender as pessoas. Difícil de conhecer as pessoas. Difícil de evangelizar pessoas. Difícil de fazer a obra de Deus. Difícil de evangelizar a tua palavra. As pessoas podem ser mais perversas, podem ser amantes de si mesmas, mas ter aparência de piedade. Pode ou não pode? E você se engana muito com muitas pessoas. As pessoas podem ter uma coisa e estar completamente destituídas de outra. Em Mateus capítulo 6, versículo 22, Jesus declara e diz assim: se os olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Amém? Os nossos olhos são a janela da alma. Nossos olhos. Tem um hinozinho infantil, né? Que diz assim: cuidado o olhinho do que vê. Já ouviu, não? Cuidado do pezinho onde pisa. Ela, cuidado com o que pega, não é? Linguinha no que fala, não é? Era um hino infantil, bebê da minha época, era assim, Cida. Lembra disso? Lembra, Maurício? Lembra? Era assim que ensinava as nossas crianças. A gente nem ouve mais esses hinos. Porque muitos pais ficam ensinando esse hino possível. Ei, pai, mas é isso. Está passado, tá? Os olhos são as janelas da alma, meu. A sociedade está nas mãos do diabo. Meu irmão, a sociedade está nas mãos de Satanás. Você tem alguma dúvida disso? Alguém tem dúvida disso? Não? A Bíblia diz que o diabo é o quê? É o príncipe de onde? Desse mundo, não é isso? Se ele é príncipe desse mundo, a sociedade está entregue na mão de quem? O mundo está caminhando para a inclinação espiritual pela
Diga comigo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Falta santidade em muitos cristãos. A liberdade que Cristo nos dá, ela é vertical, ela é divina, ela é espiritual, ela é eterna. Glória a Deus. Liberdade é ter Cristo que preenche o prazer, os vícios e os erros. Cristo preenche tudo isso. Está difícil? Pega Ele. Pega Ele. Fala com Ele. Ele pode todas as coisas. Você não pode nada. Você não sabe de nada. E sabe a Deus. Glória a Deus. O verdadeiro cristão, ele odeia o pecado. O verdadeiro cristão, ele foge do pecado. O verdadeiro cristão, ele luta contra o pecado. Ele não se deleita no pecado. Ele não corre atrás do pecado. O pecado na vida do crente tem que ser um acidente fatal. E quando ele cair, ele cai de joelho no chão e pede perdão a Deus. Se levanta para uma novidade de vida. Porque o cair do homem e levantar é de Deus. Para o cristão, ele se ressente de todo o mal. Ele chora quando cai, porque não aguentou a tentação. Ele anseia por ser completamente liberto por Ele. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. O que não estiver, fala para o teu irmão, entregue nas mãos de Deus. Vamos ficar de pé. Faça tudo que estiver ao seu alcance. O que você não aguentar, entregue nas mãos de Deus. E diga: Senhor, me ajuda, me dá força, me dá coragem, me dá direção. Aleluia, glória a Deus. Amém, papai. Não saia da sua casa pela manhã sem a cobertura de Deus na tua vida. Glória. Deixamos de atender ao ídolo de Jesus. Deixamos de fazer a vontade de Deus. Deixamos de evangelizar a palavra de Deus. Deixamos sempre Deus para segundo plano. Esteja disposto a fazer desse dia o melhor que você pode fazer para Deus. Quem está disposto a fazer isso?